Bem-vindo ao Jornal da Haq TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No ar, mais uma edição. Registramos um curto atraso. Vamos abrir este jornal com a nota que vem do Conselho de Álabes de Nampula, onde, conforme a deliberação do Conselho de Álabes de Nampula, que na reunião extraordinária do dia 22 de março de 2020, face às orientações emanadas por Sua Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, no concernente à pandemia Covid-19, que apoquenta o mundo em torno das medidas de prevenção para os devidos efeitos, o CALNAM pede a colaboração de toda a comunidade muçulmana e recomenda o seguinte: todas as recomendações dadas pelo Ministério de Saúde devem ser rigorosamente observadas, todas as aulas das madraças devem estar temporariamente encerradas e só poderão ser retomadas a partir do dia 23 de abril do ano em curso. As orações obrigatórias nas mesquitas devem ser feitas em duas ou mais congregações, sendo o número máximo em cada congregação 50 pessoas. As orações obrigatórias da sexta-feira, que é o Salatul Jama'ah, devem ser efetuadas em única congregação, observando que as mesquitas com anexos, piso, alpendre ou salas de aulas com capacidade suficiente poderão usar os anexos para evitar enchentes no único espaço. As mesquitas sem anexos referidas na linha anterior devem improvisar espaços suficientes de forma a descongestionar o número de pessoas na mesquita. Os idosos vulneráveis, mulheres e crianças menores de 10 anos de idade devem fazer orações nas suas residências. Os muçulmanos com tosse ou gripe devem evitar irem à mesquita, podendo fazer as orações em suas casas. Cada muçulmano que queira se dirigir à mesquita deve fazer ablução, wudu, antes de sair de casa. O sermão khutbah de sexta-feira deve ser mais curto, 10 a 15 minutos, se possível. Os que perderem o Salatul Jama'ah deverão fazer Salatul Dhuhr individualmente. As orações facultativas devem ser feitas em casa. Depois de cada oração obrigatória, todos devem imediatamente se retirar da mesquita. Das orações obrigatórias deve ser feita o du'a de forma possível, pedindo a Deus a proteção, se as condições permitirem. O CALNAM se distancia de qualquer informação que não tenha base do Islã e superstições que se alega ser de prevenção ou cura da Covid-19. Estas medidas entram em vigor a partir de 23 de março, entrou em vigor nesta segunda-feira, com duração de 30 dias, segundo o informe do chefe do Estado. Em caso de necessidade ou força maior, o CALNAM poderá tomar novas medidas em função da realidade. Ciente que algumas organizações já tomaram medidas de prevenção, as quais não se contrapõem com as tomadas neste documento. Acabamos de acompanhar o documento que vem do Conselho de Álabes da cidade de Nampula sobre as medidas tomadas pelo chefe de Estado, Filipe Jacinto Nunes, a fazer chegar às comunidades muçulmanas, madraça, mesquita e mais congregações religiosas. Para já vamos dar seguimento a este bloco informativo. Operadores de transportes de passageiros que fazem rotas entre as províncias de Cabo Delgado e Nampula e vice-versa decidiram paralisar o trajeto para os distritos de Moeda e de Cabo Delgado devido à ação dos insurgentes. Esta segunda-feira, 4 autocarros em estado operacional pertencentes à companhia Nadia Investimentos foram incendiados pelos insurgentes que criam pânico na região. Eu posso dizer que isso foi a partir do dia 16. Não estamos a circular. Por causa desse conflito, já então paramos daquela rota ali. Em termos de prejuízos financeiros, que implicações é que isso tem? E posso dizer que já estamos em prejuízo porque o primeiro dia quebramos umas bombas e lá continuamos também atacando e temos umas bombas que estão lá que foram queimadas dia de ontem. Foram 4 umas bombas. Prejuízos enormes. É enorme, mas entramos em prejuízo porque são umas bombas que já não estavam a andar, umas bombas que estavam novas, que paravam aí.
que nós já perdemos isso. Os gestores da empresa dizem estar a somar prejuízos com a perda dos seus autocarros, facto que os obrigou a limitar o número de rotas para aquela província. Os nossos clientes, alguns já pararam por causa desse conflito, por causa dessa doença, alguns já pararam de viajar. Por isso até agora que estamos com, posso dizer que mínimo de 50 a 40 passageiros que viajam a cada machibombo. Para Cabo Delgado só ficamos de Montepuez e Pemba. Neste momento, a ligação rodoviária entre alguns distritos de Cabo Delgado e a província de Nampula é feita através do distrito de Montepuez, com custos muito elevados. 2 semanas depois da cerimónia de inauguração da ponte sobre o rio Carropeia, que divide os postos administrativos urbanos de Inapipini e de Namicopo, na cidade de Nampula, as obras voltaram. Os arranjos finais, a realidade diz tratar-se de um ato normal, mas responsabiliza o governo, através da Administração Nacional de Estradas, pelos erros cometidos. Foi no meio de muita turbulência e contestação por parte do governo da província que o edil de Nampula decidiu no dia 6 de março corrente descerrar a lápide que testemunhava o início do movimento rodoviário naquela que foi considerada uma das infraestruturas de raiz a nível da urbe. Volvidas 2 semanas, tudo parece estar a começar do zero, embora a idilidade afirme tratar-se apenas de arranjos finais. A ponte é aquela. O resto são os acessos. E o que está a ser feito neste momento estão a completar a drenagem a partir dos acessos para as águas poderem sair lateralmente. A estrutura não vai ser mexida, ninguém vai mexer, só se ruir, não sei quando é que vai ruir isso. Não há. Do ponto de vista técnico, o fiscal nunca reportou nada que fosse contra a estrutura da maneira como foi feita. A estrutura foi feita com cabeça e membro. A partir da infraestrutura, que nós chamamos aqui, são os encontros, e depois a superestrutura, que é o tabuleiro, ou podemos chamar na gíria, uma placa, não é? Esta placa aqui de cima. Não tem problema, absolutamente nenhum. Com uma experiência acumulada em matéria de estradas de mais de 40 anos, Tertuliano Juma, presidente da Assembleia Autárquica, convocou os jornalistas para se debruçar sobre alguns aspectos técnicos, bem como as causas que ditaram o reinício das obras. Quem fez todas as escritas e documentos sobre o andamento foi a ANE. Pergunta ao fiscal. O fiscal é que sabe. Se o fiscal não responde, então houve um fiasco da parte da fiscalização. Não é? Isto aí a ANE tem que assumir. Porque o Conselho Municipal é apenas destinatário do objeto. O Fundo de Estradas financiou, a ANE, através do consultor, fez o projeto, fiscalizou o projeto e está aqui. O Conselho Municipal não entra. O Conselho Municipal, a única coisa que podem ter pensado que queria se apropriar é que o Conselho Municipal é o destinatário. Os fundos eram destinados para o Conselho Municipal. Mas quando os fundos são destinados ao Conselho através do Fundo de Estradas, tudo tem que ser feito sob o comando da Administração Nacional de Estradas. O mais curioso ainda é o facto da tabuleta que ostentava o nome do edil ter sido retirada de forma misteriosa. Na inauguração, tínhamos uma tela simples, com todas as escritas que vão ficar aqui. Não é? E não fizemos a inauguração. Agora tiramos a tela para fazer uma coisa mais duradoura. Se quiser um mármore, por exemplo, é preciso rebaixar isto para caber a largura do mármore, para ficar para estar, que é para deixarmos para os nossos futuros, nossos netos e bisnetos, uma coisa duradoura. Aquela tela de plástico que estava aqui, plástica, não se chama panel, vocês chamam panel, né? Era mais para inauguração apenas, não foi roubado. A ponte sobre o rio Carropeia tem capacidade para aproximadamente 30 toneladas e a sua construção custou ao Estado 16 milhões de meticais. O governo da província de Nampula, pela observação rigorosa do período de quarentena dos cidadãos provenientes de países que já registram casos de infecções pelo coronavírus, a ação está inserida nas medidas de prevenção impostas pelo governo para fazer face à pandemia. O apelo foi lançado esta terça-feira pelo secretário de Estado da província de Nampula no final do encontro que manteve com os gestores e jornalistas de órgãos de comunicação social com o objetivo de trocar experiências e definir estratégias para a prevenção do Covid-19, que já fez mais de 15 mil vítimas em vários países do mundo. Assim que a pessoa chega no aeroporto, nós primeiro
todos aqueles que são provenientes de países de fora, temos o banco de dados. Portanto, temos a relação, antes mesmo dos voos chegarem, recebemos quem é que está associado a um país estrangeiro. Destas pessoas, fazemos primeiro a testagem no local, fazemos depois o levantamento de onde é que essas pessoas vão estar baseadas, portanto, onde é que vão passar o período de quarentena. Estas pessoas não se dirigem sozinhas ao seu local de residência. Portanto, destacamos uma equipa que é para ir com essas pessoas até o local de residência, para confrontação dos dados extraídos e verificação física, e ter alguma certeza dali onde efetivamente, caso nós queiramos comunicar, que tenhamos esta facilidade. O encontro serviu igualmente para a partilha de ideias para a produção de mensagens educativas que serão divulgadas à população com vista à tomada de medidas de prevenção contra o novo coronavírus, que já registra mais de 340 mil infectados em todo o mundo. O envolvimento da liderança comunitária, o envolvimento da liderança comunitária não do ponto de vista cimeiro, mas de ser muito mais informação, até um nível muito mais reduzido de controle das casas, e que esta liderança comunitária esteja em comunicação com os membros da comunidade, que este exercício não seja apenas relacionado com as instituições públicas, mas que a comunidade se envolva cada vez mais, também ela participando do controlo tanto das medidas que estão associadas àquele indivíduo que está dentro da sua comunidade especificamente. O governo da província de Nampula garantiu que ao nível da base estão a ser equacionados vários cenários envolvendo as lideranças comunitárias e religiosas, organizações da sociedade civil e grupo de jovens para a intensificação de medidas de prevenção contra a doença. Vários estabelecimentos hoteleiros da cidade de Nampula afirmam que a pandemia do coronavírus está a ter impactos negativos na sua economia. Alguns operadores turísticos não excluem a possibilidade de reduzir a mão de obra. Desta vez que teremos este apontamento de reportagem. Para já, na cidade de Nampula, barbearias e salões de cabeleireiros estão longe da observância de medidas preventivas contra o Covid-19, apesar de reconhecer o perigo que estão expostos. Uma ronda efetuada esta terça-feira pela nossa equipe de reportagem a fim de avaliar o grau de implementação de medidas preventivas do Covid-19 em diversas barbearias e salões de cabeleireiro, foi possível apurar que as mesmas não são cumpridas com rigorosidade. Sim, aqui nada que tem aqui. Somente o que tem aqui é coisa, álcool. Posso dizer isso. Nem com nenhum produto que ele não tem aqui por fora. Acha que isso com facilidade pode se contrair a doença? Sim, sim. Acho isso porque ele não pode ser assim. Deve que ter tudo aqui. O sabão, qualquer coisa para proteger essa doença. Em outros países, ouço de que morre-se muito sobre essa doença. Mas, sim, mas aqui acho que ainda não vi essa doença de que dizendo que aqui já entrou. Sim, acredito isso. Não sei. Não sabe, nunca ouviu? Nada. Fala-se de lavar mão com sabão, desinfetar a mão. Sim, já. E aqui na tua barbearia, o que você tem para tratar os seus clientes? Que medida de prevenção estás a levar para ti e os seus clientes? Não tenho medidas. Ainda não. Por que ainda não começou? Nem sei como falar. Não pensou ainda nisso? Nada, não pensei. Mas sabe que a doença é perigosa? Sim. Não sabemos o que nós vamos fazer, né? Porque essa doença é muito perigosa, né? Não sei porque nós podemos usar coisa para não apanhar essa doença, mas não sabemos o que nós vamos fazer, não sabemos, só nós vamos esperar. Em alguns locais de maior concentração populacional, é notório o movimento de pessoas ostentando máscaras.
Na capital do país, consumidores denunciam subida de preço de produtos de limpeza da primeira necessidade. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas diz estar atenta com o cenário. A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas recebeu nos últimos 4 dias cerca de 75 reclamações dos consumidores. Destas, 46 referentes ao aumento de preço nas farmácias de produtos como máscaras, suplementos de vitamina C, luvas e gel das mãos. Foram feitas fiscalizações a nível da cidade do Maputo. Das 22 reclamações recebidas, 17 foram feitas as fiscalizações. Neste momento está em tramitação os processos. Todos esses estabelecimentos receberam, sim, processos, porque está-se a investigar por que razão é que houve essa subida. Isto significa apresentar, sustentar, portanto, em documentos onde adquiriram os produtos farmacêuticos que subiram já de preço. Então, é um processo, deve dizer que essas farmácias estão a responder por esses processos e a nível de todo o país foram abertas esses. As outras 20 reclamações têm a ver com a subida de preço de forma galopante de produtos da primeira necessidade. Dessas 75, portanto, estávamos a falar das 55, 20 são do comércio geral e serviços. Quando nós falamos do comércio geral e serviços, estamos a olhar para as reclamações que entraram através da preocupação na área do comércio, subida do preço de alguns produtos de primeira necessidade. Também foi feito o trabalho e neste momento estamos a analisar os processos, o ponto de situação, para vermos até que ponto é que isto está a acontecer. Mas devo dizer que o mercado sim apresentou isso e a inspeção está a trabalhar e devo dizer que também que há aqui um abrandamento dessas situações. Funcionamento do mercado. O mercado está estável, está abastecido. Não há aqui ruptura de estoque, temos todo o mercado abastecido e também está a viver uma situação em que a área da indústria está a produzir em pleno e também o comércio tem o mercado abastecido. A INAE diz que o mercado está abastecido e não há ruptura de estoque. Só feita esta edição, graças pela atenção. Fique bem. Previna-se contra o Covid-19. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.